Hoje vamos avaliar uma casa, que é uma casa muito simples, mas vamos ver como que é a construção, o que a gente pode aproveitar, quais são as diferenças aqui do Brasil para essa outra casa. Vamos lá. Como a gente pode ver aqui fora, ela é uma casa muito simples, bem pequena, a construção está muito boa. Aqui a gente consegue perceber que uma casa pequena, ela tem janelas grandes, tem uma porta legal lá atrás, tem uma varandinha aqui na frente. Então, é uma solução muito legal manter uma varandinha, porque você consegue aproveitar essa área externa nos dias quentes, também diminui a quantia de sol que está entrando nessa região, nesse ambiente que estiver. Então, é uma ótima solução. Aqui eles fizeram coleta de águas da chuva, então muito bom, principalmente para a economia das contas. Também tem a coleta da energia solar. Então, como vocês podem ver, mesmo uma casa simples, uma casa pequena, podem ser adotadas algumas estratégias que na hora da construção talvez vai precisar de um planejamento um pouco maior, um orçamento maior para você conseguir integrar essas coisas, mas no seu dia a dia vai facilitar muito sua vida, vai diminuir as contas de luz e com o tempo esse investimento ele se torna viável. Aqui no Brasil, por enquanto, essas soluções ainda são caras, mas com cada ano que passa, ela se torna um pouquinho mais barata e comparando a longo prazo, ela é uma solução muito eficiente. Aqui ao lado eu acho que é uma casinha de materiais, eu acredito que vai ser retirado depois. Muito legal essas soluções que adotaram aqui nessa casa. Aqui nessa imagem não dá para ver muito bem, mas parece que o beiral, que é o quanto o telhado avança da casa para frente, parece ser um pouco pequeno. Então, se é uma região como aqui no Brasil, a gente tem um sol muito quente, soluções aqui como aqui no Brasil, que a gente tem um verão quente demais, o ideal é que tenha um beiral maior, porque assim diminui quanto de sol entra no seu ambiente pela janela e também pelas paredes. Então, uma solução um pouco mais eficiente, tá? Que eu acho que eles ainda estão construindo alguns detalhes dessa casa. Mas as soluções que eles colocaram aqui são realmente muito boas. Essas cores, eu não sei de qual local é essa casa, então eu não sei qual cultura que está envolvida, mas essas cores aqui no Brasil, vamos analisar nessa questão vindo aqui no Brasil, tá? Independente de qual seja a região. Essas cores são muito chamativas. Muitas casas usam essas cores aqui no Brasil, mas elas não ficam muito legais na composição da rua, digamos assim. O ideal é que elas sejam sempre cores um pouquinho mais neutras. Então, se você quiser fazer usar um verdinho, um azul, tente usar cores um pouco mais suaves, mais claras e não um tom tão vibrante. Procure por tons que sejam um pouquinho mais suaves, com aquela saturação um pouquinho maior. A porta de madeira, fechaduras. Tá, aqui. Olha só, vou voltar um pouquinho aqui. Tá. Aqui a casa, eu acho que ela realmente tá ainda em construção, não tá terminada. Talvez os proprietários vão fazer essa construção dos móveis em etapas, que é algo que é muito utilizado. Também já fiz muito projeto em etapas para os meus clientes. Aqui eles usaram um piso escuro no piso, um revestimento escuro no piso. Claro que é gosto, né? Uma questão de preferências, mas da questão estética, da questão de arquitetura, de interiores, o ideal é que você use sempre um piso mais neutro, tá? Então, um tom clarinho, não precisa ser aquele branco absoluto, mas pode ser um begezinho bem clarinho, ou então um branquinho um pouquinho puxado pro cinza, mas esse tom escuro, o ambiente não tem praticamente móveis, tem móveis assim mais simples e tudo mais, mas não é sobrecarregado com móveis. Por exemplo, não tem um móvel aéreo aqui nem na cozinha, nem nessa área de home office, e você consegue perceber que o ambiente já está pesado, ele parece menor do que ele realmente é. Então, esse é o problema do piso escuro e das paredes também escuras e muito coloridas.
se você usasse aqui nesse ambiente um piso clarinho não precisa nem ser maior o porcelanato, pode ser desse tamanho mesmo, com um piso mais clarinho, bem clarinho, um branquinho assim, e as paredes também em tons claras, você já teria totalmente uma outra perspectiva desse ambiente, você veria ele muito mais amplo do que ele realmente é, tá? Aqui tem duas cores de paredes. Eu optaria usar a mesma nessas duas paredes, porque já é um ambiente pequeno, então quanto mais informação você coloca, quanto mais textura, quanto mais cor, quanto mais informação, você diminui ainda mais essa sensação visual. Então o ideal mesmo seria que fosse branco, tudo branco nas paredes. Mas poderia ser também um begezinho bem clarinho, ou então um cinza clarinho. Se quer o verdinho, tudo bem, coloca o verdinho, mas o verdinho bem clarinho. Talvez o que estiver naquela primeira parede da frente aqui. Só que aqui na cozinha, nós já temos uma outra cor. Então começa a ficar muita cor nessa casa. Não é o problema de usar cores, tá? Já fiz alguns vídeos também de cores na decoração, não é um problema. Mas, se você usar muitas em um espaço pequeno, o espaço vai, como eu falei, vai ficar apertado, vai parecer menor, vai dar uma sensação ruim para quem estiver entrando nesse seu ambiente. Você que entra todos os dias, que já é a sua casa, já está acostumado, você talvez não percebe. Mas se alguém for visitar a sua casa, conhecer a sua casa, vai perceber que o ambiente, ele está um pouquinho apertado, sabe? Não é questão de tamanho, de fato, é questão dessas percepções visuais, de algo que você enxerga e o que você sente quando entra no espaço. Aqui do lado, então, a cozinha foi feita sob medida, pelo que a gente pode perceber, ou planejada, tá? Tem uma pedra aqui, depois eu acredito que ele vai entrar na cozinha, tá? Aqui é a parte da sala. Tem uma persiana, aquela persiana... Ela não é tão estética, mas se você tá precisando economizar, se você já gastou na construção, não tem problema nenhum, pode colocar ela e com o tempo você troca. Olhando a longo prazo, pensando em uma construção que você quer algo para durar muito tempo, que você quer algo pensando em ter uma decoração mais estética, ela não é a melhor opção, porque ela lembra muito o escritório, por exemplo. O ideal é que você use... Se for persiana, então a persiana rolou, ou então tem vários outros modelos, tem a romana. E essa, assim, eu até esqueci o nome dela, mas esse estilo não fica muito legal, não, tá? O ideal é que você use a rolô, ou então uma romana, tem vários outros estilos, tá? Aqui uma mesinha, dá pra ver que são móveis temporários, né? Aqui tem duas poltronas, tá tudo certo em questão de ser temporário. Aqui eles até aproveitaram uma espécie de pallet aqui para colocar algum equipamento dentro. Então, muito legal, soluções muito boas, principalmente se você tá precisando economizar ou se você tem pouco espaço no momento, se é algo mais provisório, que muitas vezes é o que a gente precisa fazer, então é uma solução boa. Mas olha só que nessa outra parede ele colocou azul. Então, a gente tem um cinza muito escuro do piso, a gente tem duas paredes, um verde muito escuro, e a gente tem numa outra parede um azul mais escuro ainda, tá? Como eu falei, eu não estou avaliando cultura de ninguém aqui, não sei de onde que é essa residência, não olhei, mas... não é essa a questão. O que a gente está avaliando aqui é a questão de estética, tá? Questão estética dentro da arquitetura, dentro de interiores. Esteticamente não fica legal, tá? Dentro de na nossa cultura ocidental, tá? Não fica legal. O ideal, como eu falei, é que você mantenha tons neutros nas paredes para você depois colocar os móveis e que esses móveis sejam a atenção, que esses móveis tenham uma decoração legal, um objeto legal, porque senão você deixa esse ambiente apertado demais com essa visão toda com muitas cores. As cores podem ser usadas, mas você precisa ter uma lógica por trás disso. Você não pode colocar qualquer cor em todas as paredes porque não vai ficar legal, tá? Tem que ter um sentido para isso, tem que ter um propósito.
em onde você está colocando as cores. Aqui, como eu falei, um móvelzinho parece pallet, mas talvez seja só feito em madeira mesmo. Mas tá legal, uma solução boa para quem quiser. Aqui a questão da energia solar. Aqui um espaço de trabalho, né, de computador, que é a cozinha. Vamos para a cozinha. Vamos ver aqui, você vai mostrar um pouco melhor aqui. Aqui, uma geladeira ok, só que... estão vendo que o fogão, ele está perto da geladeira, que é uma situação que eu não sei se eu já coloquei o vídeo aqui, mas eu vou falar sobre isso, já fiz um vídeo sobre isso. O ideal é que o fogão esteja um lado oposto da geladeira, que ele não esteja tão próximo assim, porque ele acaba atrapalhando esse fluxo da geladeira, pode também atrapalhar a questão técnica. Ele não está atrapalhando tanto aqui nessa questão, porque está com uma distância, tá? Só que ele não está numa posição legal, o fogão, tá? A geladeira tá ok. O fogão não está numa posição legal para quem for cozinhar. O ideal é que esteja um espaço livre mesmo, para a pessoa poder se movimentar, poder colocar as panelas sem preocupação. Se alguém precisar ajudar essa pessoa na cozinha, não vai ter espaço, por exemplo. Então, o ideal é que o fogão estivesse lá do outro lado, que estava com espaço livre para ele, como a gente viu na entrada da casa, ou então a geladeira lá do outro lado. E aqui, nesse espaço de geladeira, deixasse a região livre. Poderia colocar uma bancadinha ou aquela bancada... Como é que chama? Retrátil. Aquela bancada retrátil que você pode abrir e fechar, fica mais fácil também. Ficaria fácil para o uso, se precisasse poderia abrir, então não ia ocupar espaço diariamente, mas estaria aí se precisasse. Aquele armário lá em cima, ele está altíssimo. A pessoa vai ter que guardar alguma coisa que realmente não usa, porque está alto demais, está bem fora da questão de ergonomia. Tá, aqui tem um revestimento, achei que era uma pedra, mas é um revestimento, que ela vai do piso até metade da parede. Ok, né? Ok, mas é uma solução boa para quando você precisa economizar, se você não tiver revestimento suficiente também, é uma solução ok. Mas opte por cores mais clarinhas também. Ou então, se você puder, por um modelo mais estético, mais decorativo mesmo, uma pastilha daquelas grandes, uma 10x10, ou então 20x20, uma composição assim que vai deixar bonito o seu ambiente, já que esse revestimento está fazendo parte da decoração da parede. Ela está chamando muita atenção. Então, você faz algo muito sutil para não chamar atenção, ou você tenta chamar atenção de uma forma proposital, uma forma bonita. Que nessa cor que está, ela é muito pesada visualmente também, principalmente em espaços pequenos. Então, o ideal, como eu disse, é que tenha cores claras, ou então uma cor diferente, uma cor chamativa, uma cor com algum revestimento bonito, que você possa olhar e que ele tem essa função mais estética mesmo, tá? Esse daqui é um revestimento normal, só que ele foi usado em meia parede. Ok, a parte do forro aqui, foi usada essa moldura de gesso. Atualmente, não se usa mais essa moldura de gesso, tá? A gente faz como tá aqui em cima, aqui, ó, tá vendo? E fica um espacinho entre o forro e a parede. Fica mais bonito assim, fica mais estético e também facilita na hora do acabamento, fica mais bonito dessa forma. Esse modelo aqui, se você perceber, ele dá uma rebaixada um pouquinho mais do forro. Esse modelo aqui, que tá aqui em cima, não, esse modelo ele mantém esse visual mais clean. O modelo de moldura, ele rebaixa um pouquinho o ambiente, então, principalmente espaços pequenos, tome muito cuidado com isso. Então, às vezes você acha que é algo bonito e acaba não sendo, né? Aqui o fogão. Aquele armário lá em cima. A pessoa vai precisar de uma escada para usar esse armário. Aqui a cama. Esse quarto eu acho que também não está concluído. Aqui as cores já estão no amarelinho. Tá vendo que cada ambiente é uma cor diferente. Esse amarelinho aqui até poderia ser, ele é um tom mais clarinho. Tudo bem. Mas, para quem gosta do amarelinho, é uma cor legal.
Mas muito cuidado com essa troca de cores em cada ambiente, principalmente em espaços pequenos. Tente manter uma base neutra, pelo menos. Se você quer usar alguma cor, use todas as paredes branquinhas e uma cor em uma ou duas paredes, que vai ser mais interessante. Que o banheiro, eu acho que essa porta tá verde. Ou é verde ou é cinza, não sei se o meu monitor tá trocando a cor. Aqui nessa parede eles usaram uma pastilha, só que eles usaram só na parte de cima. Se fosse para usar só assim nesse pedacinho de cima, eu não usaria, eu deixaria só na pintura mesmo. Tanto que se você olhar, a bancada, ela tá até, assim, meio inclinada, né? Porque ela tá pegando metade na parede de pintura e metade no revestimento. Então, essa composição, assim, não fica muito legal, principalmente em questão de acabamento. Se é para colocar, assim, só um pedacinho, ou vai do chão até essa altura que eles colocaram, ou vai do chão até o teto, ou não coloca. Se é para colocar só esse pedacinho é usado, sim, em várias soluções, mas aí ela tem que estar integrada com o todo, então ela tem que estar acima da bancada mesmo, não pode pegar esse pedacinho metade na bancada e metade fora, e ela precisa ser um padrão mais estético também, tá? Como eu falei nos outros ambientes. Essa pastilha aqui, ela não é muito estética. Se você tá colocando para ser algo estético, então, ou você procura algo estético, ou você não coloca. Vai ficar mais bonito. Em algumas situações, é melhor você não colocar algo do que você colocar algo que não esteja legal. Aqui é a parte de banheiro, de chuveiro, né? Nossa, aqui eles colocaram esse revestimento em todo o chuveiro. Se você olhar assim, dá até um negócio ruim no olho. Por quê? Porque ele é pequeno demais, ele tem muitas cores, ele é muita cor para um ambiente muito pequeno. Claro que esse chuveiro tá grande, né? Ele não é nem pequeno, ele é grande. Só que tá muito claustrofóbico, porque é um quadradinho. Então, o ideal é que, se eu colocar lá dentro, que colocasse, então, só na parede do chuveiro. Na parede do chuveiro, talvez a parede do chuveiro é aquela ali na lateral, e o restante, coloca um revestimento branco. Se você gosta desse revestimento estilo pastilha, tá tudo bem, mas coloque ele todo num tomzinho de branco, um tomzinho bem suave. Tem alguns que são até bonitinhos, assim, que é um tom meio... até parece um pouco marmorizado, assim, mas bem clarinho, tá? Um branquinho com uns tracinhos amarelinhos. Aí não tem problema. Assim fica realmente pesado demais. Que o piso, eles colocaram... piso aqui, isso tinha na cozinha também, eu esqueci de falar. Tá vendo que eles colocaram? Eles fizeram tudo no mesmo nível e colocaram só um degrauzinho para a água não passar de um ambiente para o outro. Essa não é a melhor solução. O ideal é que todos os ambientes estejam no mesmo nível, mas que as áreas molhadas na cozinha não precisa, geralmente não precisa, mas vai depender muito da sua situação. Se precisar, faça o desnível dentro desse ambiente que precisa desse rebaixo, desse cuidado com a água molhada. Então, em vez de fazer um degrau que está subindo do seu piso, você vai manter retinho até o banheiro, vai descer aqui uns 2 centímetros, já é o suficiente. Se quiser descer mais, até uns 5 centímetros, tudo bem, tá? Mas o ideal, já 2 centímetros já é o suficiente. Então, você vai vindo aqui, você desce os 2 centímetros e continua reto. E dentro do balcão, você pode descer mais 2 centímetros. Mas nunca faça um degrau subindo de um ambiente para o outro, porque isso vai atrapalhar a passagem e atrapalha muito a questão visual. Olha, eles colocaram todo esse revestimento gigantesco. Gigantesco não. Colocaram todo esse revestimento em todas as paredes do chuveiro. É gigantesca questão de proporção. E aqui no vaso e aqui que vai sujar, que vai precisar de uma limpeza sempre maior, né, constante. Aí não colocaram, e colocaram só na partezinha de cima. Que eu acho que aqui a intenção foi ser só estético. Mas não faça isso, tá? Se você quer algo estético, você opta por um modelo estético ou não coloca. Tanto que aqui o acabamento não ficou legal aqui. E nessa questão que tem uma bancada e o lado um vaso sanitário, você deveria sim ir com esse revestimento até o piso,
principalmente por causa do vaso sanitário. O ideal é que ele faça esse L mesmo, ou que não tenha nada, que deixe só na pintura, ou que faça esse L de revestimento. Se o revestimento for até o forro, se for um revestimento mais neutro em tudo, sem problemas, pode usar em todo o banheiro. É até o mais indicado. Aqui a parte da captação da água das chuvas, tá? Tudo com a calha certinho, bonitinho, ficou muito legal. Esse daqui é uma excelente opção. Aqui tem esses refletores, muitos deles, eles acionam com presença, então é muito bom você colocar na sua casa. Aqui a parte de fossa, acabou. Então, esse vídeo, eu achei várias soluções muito legais, mesmo sendo uma casa simples, uma casa pequena, é muito legal, dá para aproveitar muita coisa nas nossas casas, alguns detalhes é mais questão estética mesmo, questão interna, não é nem questão de estrutura, não é nem questão da simplicidade, não tem nada disso. A questão aqui que a gente analisou foi a questão estética mesmo, várias coisas podem ser feitas aqui no Brasil e algumas dessas coisinhas podem ser cuidadas antes de fazer para ficar com uma casa mais harmônica do ponto de vista profissional dentro da arquitetura e design de interiores. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, essa casinha tá muito bonita, muito legal. Tem muita coisa que a gente pode aproveitar, principalmente essa parte dessa captação, né, dos recursos naturais, é muito legal. E mais pessoas deveriam fazer isso, ou deveriam conseguir fazer isso, porque às vezes realmente são recursos caros aqui para nós, aqui no Brasil, mas esperamos que o custo disso reduza e que seja mais acessível para todos, porque é uma solução ótima. Então, muito obrigada por estar aqui comigo, por assistir esse vídeo, já se inscreva no canal e deixe seu comentário se você gostou de algo, se você não gostou, se você faria diferente. Muito obrigada por estar aqui. Beijos, até o próximo vídeo.